O tema de hoje é os tormentos voluntários e a verdadeira infelicidade. Mensagem: os tormentos voluntários. Mensagem de Fenelon, ditada em Lyon, 1870. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão sempre excitados pelo desejo, o que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está a excitar nos insensatos como eles a ira do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, de fato, nem sonham que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, pois se olha abaixo de si, ao invés de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias e não é a calma em si mesma uma felicidade em meio às tempestades da vida? Pois bem, teremos que entender, de nada nos vale causar tormentos voluntários, nós causarmos perturbações para as nossas vidas, sofrimentos, como um meio de podermos evoluir. Ou seja, a maior parte dos males que o homem sofre é consequência da sua imprevidência, é consequência do seu orgulho, é consequência do seu ciúme, é consequência dos seus vícios, de que não se desapegou, por exemplo. E então a verdadeira felicidade lhe escapa sempre, porque o seu foco, a sua atenção, está para as coisas da matéria. Ele não se dá conta que a verdadeira felicidade é a felicidade do coração, é a felicidade de praticar as virtudes eternas, aquelas virtudes que Jesus deixou através do Evangelho. E ele se apega às coisas, ao poder, se apega à vaidade, se apega a tudo aquilo que é temporário e que é transitório. Então não lhe pode trazer a felicidade real. Só alcançaremos essa felicidade real quando nós mesmos praticarmos essas lições do Evangelho e guardarmos essas virtudes que são o prelúdio das dimensões espirituais, que são o prelúdio do nosso futuro, e podermos utilizar isso em nossa vida. Então a maioria dos problemas que acontecem nas nossas existências somos nós mesmos que os criamos os nossos infernos pessoais e depois temos dificuldade em sair disso. A única saída é nós mudarmos o foco, cultivarmos o Evangelho, cultivarmos essas virtudes celestes, porque é aí que está a verdadeira felicidade. Agora vou ler o segundo texto desta aula, que é a verdadeira infelicidade. Mensagem ditada por Delphine de Girardin, Paris, 1861. Todos falam da infelicidade. Já a sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho-vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulhoso que gostaria de se vestir de ouro e que se esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda a muitas outras coisas dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizei-me
Se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem? Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar, ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar algo é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências fazem sentido. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Esperai, vós que chorais. Acautelai-vos, vós que rides, pois vosso corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus, ninguém foge das responsabilidades dos seus atos. As provações, essas credoras impiedosas e cruéis, com a sequência de desgraças que nos atinge na miséria, observam o vosso repouso enganador para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque no seu verdadeiro lugar a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas em combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória nem promoções. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contando que saia vencedor e com glória. O que importa àquele que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e sua veste carnal, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Pois bem, aqui temos uma situação bastante recorrente na nossa sociedade, que é a visão. Muitas das vezes aquilo que parece nos trazer felicidade não nos traz ou não nos faz seguir para uma promoção espiritual. Apenas nos satisfaz no corpo, nas sensações, no que é ilusório. Achamos que aquilo é a felicidade, mas é apenas uma coisa passageira que não nos ajuda em nada a evoluir espiritualmente. Muitas das vezes queremos as coisas felizes da matéria, e aqui fala da vaidade, fala do orgulho, fala da riqueza e tudo aquilo que possa trazer até uma certa alucinação, uma certa alegria, mas é que muitas das vezes as pessoas se esquecem onde é que está a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é um sentimento interior. E nenhuma experiência da matéria física, da Matrix, da terceira dimensão, pode dar esse sentimento. Esse sentimento só surge com o cultivo das virtudes que Jesus ensinou. Porque aí nos estamos a identificar com o que é verdadeiro e o que é real. São esses sentimentos, são essas virtudes, são as qualidades do coração, são as qualidades da nossa alma. É aí que está a nossa verdadeira felicidade e não nos iludirmos com as coisas materiais. Bem fala aqui Delfino de Girardin que muitas vezes aquilo que parece ser um momento feliz, muitas das vezes traz consequências desastrosas para o futuro. Muitas das vezes, por exemplo, a fama e o dinheiro, se não souberem ser aproveitadas, parecem ser ali momentos de felizes, de muita abundância, mas também são caminhos que podem ser perigosos para o vício e para o esquecimento do nosso próprio espírito, da nossa própria evolução espiritual. Por exemplo, pode ser um caminho muito perigoso que nós esqueçamos a nossa essência, aquilo que é a verdadeira felicidade, aquilo que devíamos trabalhar em nós. Por exemplo, é dessas coisas que o Girardin fala e que pode levar nós a uma frieza de sentimento. Basicamente é isso, é uma frieza de sentimento e não sabermos avaliar por nós mesmos o que é útil para a nossa evolução espiritual e o que não é. Tem diversas situações que as pessoas acham que aquilo é a felicidade e são apenas momentos de prazer, confundem as coisas. Uma das coisas, ou das coisas mais cobiçadas que temos é a fama,
a riqueza, a vaidade, a juventude, por exemplo. Esses normalmente são caminhos que facilmente se desviam do caminho espiritual, que é o caminho da felicidade verdadeira, o caminho da felicidade eterna. Tem muitas outras situações que podem fazer-nos desviar ou esquecer destas qualidades da alma. É isso que precisamos ter muito cuidado quando vivemos aqui na matéria física, porque acaba por ser ilusório. E o que é ilusório anestesia a mente, hipnotiza a nossa mente, e acabamos por futuramente depois escolher os frutos amargos dessa falta de sabedoria, de saber discernir entre o que é o real e o que é passageiro, entre o que nos pode ser útil para a nossa alma e o que é apenas uma coisa aqui sensória. Tá? É isso que ele fala que é a verdadeira infelicidade. É viver aqui sem ter consciência do espírito e do espiritual, sem ter consciência que nós somos espíritos eternos, que estamos aqui só de passagem. A verdadeira infelicidade é chegar no plano espiritual como se fosse um cego para a sua natureza espiritual, um cego que não sabe, que não vê, que não reconhece a sua própria essência, que não trabalhou o seu próprio espírito e cai numa situação espiritual menos boa por causa disso. Então não sejamos cegos ou não nos deixemos hipnotizar por essas seduções materiais e saber identificar realmente aquilo que traz felicidade daquilo que traz prazer momentâneo. Essa é a mensagem mais urgente desta aula. E como eu li no primeiro texto, de nada serve os tormentos voluntários, ou seja, criarmos provas e situações de sofrimento para nós como maneira de evoluir, porque isso não faz sentido e não vai acontecer essa evolução espiritual. Quando nascemos aqui, quando reencarnamos aqui, já temos toda uma série de provas e de situações que podem nos ajudar a evoluir espiritualmente e não é necessário que criemos mais sofrimentos e situações desagradáveis para nós. É isso quando acontece, quando em vez de desenvolvermos o nosso espírito, nos deixamos levar pelas coisas materiais e damos demasiada importância às coisas materiais, como se isso fosse a nossa felicidade, desconhecendo que a nossa felicidade está sempre em nosso interior e vamos criar os sofrimentos que não são descabidos, que não nos trazem nada para a nossa evolução. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não cuida do seu vício, sente prazer através do vício, está esquecendo de desenvolver o sentimento da renúncia, por exemplo, está esquecendo de cuidar do seu corpo e da sua alma. O vício lhe destrói a sua própria vontade, a sua própria mente. Aqui está uma coisa simples, que é preciso diferenciar entre prazer e entre felicidade. E não criar problemas para as nossas existências que nos venham a atrapalhar no nosso futuro, na nossa evolução espiritual. E isso porque aí é que é a verdadeira infelicidade. Chegar no plano espiritual, desencarnar e se dar conta de que a existência que passamos aqui não serviu para nada. Não evoluímos o nosso espírito, não saímos melhor daqui e ainda trazemos problemas para resolver no plano espiritual, quando devia ter sido o contrário. Essa é a situação. E iremos para o plano espiritual como se fôssemos cegos, completamente cegos, sem saber da nossa essência, daquilo que precisaríamos ter trabalhado, sem saber, por exemplo, sobre a reencarnação, sobre as leis da vida. Porquê? Porque fomos felizes e fomos aquele feliz da matéria que é a felicidade ilusória, o feliz anestesiado da sua própria, das dores que está criando para si, já no presente e muitas vezes no futuro. Então é isso que precisamos ter cuidado. Essa é a mensagem maior do Evangelho de hoje. Estes temas eu já falei um pouco também em aulas anteriores e não vamos repetir mais sobre isso, mas é só para que tenhamos esse cuidado, essa vigilância e que façamos a reforma íntima, como a doutrina espírita sempre nos incita a fazer, porque a reforma íntima é olhar para a nossa natureza e ver o que precisa ser mudado, ver e trabalhar o que precisa ser mudado em nossa essência, em nossa natureza de espírito, de ser humano, e isso é o compromisso mais importante que nós temos aqui na matéria física. É esse o compromisso que nós temos connosco mesmo aqui nesta dimensão como encarnados. É muito importante não esquecer isso, porque sem fazermos um trabalho interior, a nossa existência terrena acaba por estar completamente desperdiçada e não alcançamos o objetivo para o qual viemos aqui para trabalhar os nossos espíritos e sair daqui para uma situação de maior felicidade. Porque é isso. Os sofrimentos aqui são para que nós possamos aprender
Eu não falo aqui dos sofrimentos voluntários, mas daqueles que põem as nossas forças à prova, são para que nós possamos ultrapassar esses obstáculos e sairmos daqui mais felizes, mais fortes, mais maduros e mais conscientes, mais responsáveis perante a vida e não que cheguemos no plano espiritual completamente ignorantes e sem qualquer conhecimento, não é? E muitas vezes carregando moléstias e doenças espirituais para resolver no plano espiritual. Não é esse o objetivo que viemos aqui trabalhar, digamos assim. Então por hoje eu dou terminada esta live. Eu agradeço a vossa presença aqui. Até à próxima terça-feira. Gratidão. Fiquem com Deus. Tchau. Até à próxima.